Me diz aqui uma coisa, quem você acha que venceria se um grupo de nerdolas da internet resolvessem desafiar todo o império de Wall Street no mercado de ações? Se você respondeu que o mercado de Wall Street venceria, em 99,9% dos casos aí você estaria correto, mas não na história que eu vou contar aqui pra vocês hoje. Durante a pandemia, um youtuber até então desconhecido acabou liberando um grupo de usuários do Reddit no que ficaria conhecido como o Davi Golias da era digital. Eu e meu roteirista decidimos fazer esse vídeo aqui porque foi um assunto muito comentado na época, só que ele sumiu do nada, ficando apenas em alguns canais aí de ações e investimentos, e enfim, eu resolvi trazer aqui do meu jeito. Tem uma galerinha também comentando que queria entender mais sobre o que estava acontecendo na época e tal, então vamos lá, deixa o like aí embaixo pra poder ajudar aqui no meu trabalho, se inscreva se você for novo por aqui, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Galera, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Crash, o Double, o Slide, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Mines, e atenção, é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Mines funciona assim, você vai colocar o seu valor e selecionar a quantidade de bombas no jogo. Aí é só escolhendo os slots e se você acertar os diamantes, sua aposta vai subindo e se acertar a bomba, você perde. Pra jogar na Blaze, basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão aqui, usando o Pix, que o valor já vai aparecer instantaneamente na sua conta. Lembrando que o depósito mínimo é de R$20 e tanto os saques quanto os depósitos podem ser feitos via Pix. E antes de confirmarem a transação, use o meu cupom STACKS ou entre pelo meu link aí na descrição para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis para ir entendendo como que o site funciona e tudo mais. Para qualquer problema, usem o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo aí da tela e pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, é tudo para ser só uma diversão. Joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo e agora vamos ao nosso assunto. Essa história começa na verdade lá nos anos 2000, quando uma loja chamada GameStop começou a fazer muito sucesso vendendo videogames, jogos, acessórios e enfim, um foco ali no público gamer. Acontece que conforme as pessoas passaram a comprar tudo isso online, especialmente a mídia física dos jogos, que foram ficando cada vez mais raras, isso fez com que a GameStop começasse a passar por algumas dificuldades financeiras. Na visão de Wall Street, que é o centro financeiro dos Estados Unidos e que influencia a compra e venda de ações no mundo todo, a GameStop era o que eles chamam de Zombie Company, ou empresa zumbi no português. Uma empresa zumbi basicamente é uma companhia com poucas chances de melhora e que muito possivelmente vai acabar morrendo por causa de dívidas. No início da década de 2022, muitos investidores profissionais enxergaram na queda da GameStop uma oportunidade aí de fazer uma grana. Para isso, eles apostaram pesado na ideia de que as ações da empresa só iriam derreter cada vez mais usando uma estratégia chamada short selling. E eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem resumida e bem rápida os termos, beleza? O short selling é, por exemplo, quando alguém aposta que o valor de uma ação vai cair e aposta na revenda para lucrar mais com isso. Basicamente, um investidor pega várias ações emprestadas a uma pequena taxa e vende tudo na mesma hora pelo valor atual de mercado, para ele recomprar tudo que pegou emprestado a um valor mais baixo e devolver recebendo aquilo que ele pagou inicialmente. O lucro acontece justamente na diferença de preço pelo qual ele vendeu e pela qual ele recomprou, sacou? É como se alguém te emprestasse um jogo que vale R$100 e devolvesse o jogo pegando os R$100 e terminando com 50 de lucro. Acontece que existe um certo risco nisso que vai ser muito importante para nossa história, e se na verdade o preço das ações subirem, os investidores podem perder muito dinheiro nessa brincadeira, e muito dinheiro mesmo. Nesse caso é como se o jogo passasse a custar $200 ao invés de 50, então aí você teria errado sua previsão e tomaria aí $100 de prejuízo. Enfim, como a GameStop estava praticamente caminhando rumo à falência, tinham muitos e muitos investidores fazendo aportes milionários baseados nessa estratégia. Até que dois elementos inesperados entraram na jogada, o Reddit e um youtuber chamado HorrorKitty. HorrorKitty se chamava na verdade Kate Gill, e ele era um analista financeiro de classe média que sempre compartilhava suas ideias no Reddit, mais especificamente na comunidade Wall Street Bets. Lá ele postava vídeos sobre o mercado financeiro de maneira mais humorada e descontraída, sempre usando memes e enfim, de uma maneira mais fácil de falar sobre um assunto complexo. No primeiro ano de pandemia, em 2020, Kate começou a ficar fascinado pelo caso da GameStop porque percebeu que os fundos de investimento estavam apostando forte contra a empresa e que isso poderia gerar o efeito reverso. Existe até um termo para isso que é o short squeeze, que é quando tem tanta gente pegando emprestado as mesmas ações e revendendo que elas começam a subir ao invés de descer. Kate então pensou numa estratégia bem ousada. Se vários usuários começassem a comprar as ações da GameStop, isso faria com que o preço delas começasse a subir, fazendo com que ela não fosse à falência e virando o jogo contra os fundos de Wall Street. Isso também vinha como análise de Kate de que a GameStop estava mudando seu time de operações e ganhando novos investidores, como o Ryan Cohen, que é fundador da Chewy, uma loja online de produtos
produtos para animais. Geralmente quando o investidor grande entra aí no negócio, ele tende a se valorizar e por isso esse era o momento perfeito para todo mundo começar a comprar novas ações. Especialmente por ser um cara comum, meio nerdão, gente boa, Kate começou a ganhar uma quantidade razoável de seguidores que acreditavam nele e seguiam suas dicas. E para provar para os seus seguidores que ele acreditava muito na própria ideia, ele encerrava todas suas lives mostrando sua carteira de investimentos e lá tinha simplesmente 50 mil dólares investidos. Para o investidor bilionário isso daí não é nada, é troco de bala, mas para Kate, que era um cara comum e ganhava o salário normal, ele usou todas suas economias para apostar nessa ação. Vale lembrar que quando tudo isso começou, as ações estavam valendo ali cerca de 10 dólares cada. O que começou ali como uma análise de Kate para os seguidores foi aos poucos furando a bolha do Reddit e chegando em outros lugares da internet, fazendo com que milhares de usuários seguissem a sugestão de comprarem as ações da GameStop. E a questão ali não era puramente lucro, e sim uma oportunidade de desafiar finalmente os milionários de Wall Street. Para a maioria das pessoas dessa comunidade, essa era a chance de provar que os pequenos investidores podiam se unir e virar o jogo, nem que fosse uma única vez. As semanas foram se passando e mais pessoas começaram a comprar as ações da GameStop, e aos poucos o preço ia subindo. Em janeiro de 2021, a GameStop, que era uma empresa que já estava para falir, viu suas ações baterem quase 100 dólares. O Horror Kit continuava fazendo live quase todos os dias, e o que era só uma aposta pessoal foi se tornando um dos maiores levantes do mundo dos investimentos. Ou seja, quem já tinha seguido o conselho de Kate lá atrás de comprar as ações teria um lucro de simplesmente 900%. Se o próprio Kate tivesse vendido no momento aqueles seus 50 mil dólares em ações, naquele exato momento ele teria feito $500 mil. E adivinha o que ele fez? Em janeiro de 2021, Kate abriu uma live dizendo que sua decisão seria segurar porque ele achava que esse preço ia subir ainda mais. Esse aumento de 900%, ele virou praticamente um deus e sua instrução era seguida religiosamente pela comunidade, então o que todo mundo fez foi segurar a grana também. Claro que algumas pessoas preferiram vender naquele momento, afinal se alguém tivesse gastado aí 100 dólares para comprar quando o movimento começou, essa pessoa já teria feito $1000 na venda, o que para muita gente já estava bom demais. Mas acontece que esse era só o início. Os grandes fundos de investimento que estavam apostando pesado na queda da GameStop começaram a sentir o impacto. Eles não tinham ali 50 mil ou 100 mil ações, era papo milionário. Quanto mais os preços subiam, mais desesperados eles ficavam, e isso deu início ao tão esperado short squeeze, que era justamente a estratégia que Kate previu que ia acontecer. Com o preço das ações subindo freneticamente igual foguete, os investidores que haviam vendido as ações emprestadas começaram a enfrentar um dilema. Ou eles compravam tudo de volta antes que a situação piorasse, ou eles esperavam e torciam pelo melhor. Acontece que eles escolheram comprar tudo de volta, só que isso acabou forçando ainda mais o preço para cima. Esse efeito bola de neve fez o preço das ações subirem ainda mais, atingindo o nível inacreditável de 347 dólares em 27 de janeiro de 2021. Isso era simplesmente 3.370% de lucro. Os 50 mil do Kate, pra você ter noção, já tinha virado naquela época $1.600.000, e quem tivesse comprado, sei lá, $1000 já tinha ganhado 33 mil. E adivinha o que eles fizeram? Sim, eles seguraram um pouco mais. A cada live que Kate encerrava dizendo que sua decisão seria segurar mais as ações, mas dá pra entender o desespero, porque teoricamente essa grana não existe enquanto você não vender as ações. Foi nesse momento que a comunidade do Reddit começou a perceber que eles estavam finalmente derrotando Wall Street dentro do seu próprio jogo. Fundos de investimento, como a Melvin Capital, começaram a sofrer perdas bilionárias enquanto os investidores amadores ganhavam sem parar. Várias histórias começaram a surgir no Reddit de pequenos investidores que tinham se juntado ao movimento com $5.000 e agora passavam dos 200 mil de lucro, e Wall Street simplesmente virou um caos. O Horror Kit passou a simbolizar uma imagem de revolta contra o sistema, e o assunto chegou rapidamente na grande mídia, onde ele começou a ser mencionado cada vez mais vezes. A Melvin Capital, que foi um dos fundos de investimento mais afetados nessa história toda, perdeu 53% do seu valor total de mercado, com um prejuízo milionário que caiu no colo de Gabe Plotkin, que era o líder da operação. Plotkin, que era considerado um dos grandes gênios de Wall Street, viu sua reputação desmoronar e sua própria fortuna pessoal diminuir em alguns dígitos. Com os preços das ações da GameStop subindo cada vez mais, ele foi forçado a cobrir as posições vendidas, recomprando as ações a preços gigantescos. A situação ficou tão grave que a Melvin Capital precisou ser resgatada por outros grandes fundos de investimento, que foram a Citadel e a Point72. Juntos, eles injetaram mais de 3 bilhões de dólares na Melvin Capital para evitar que ela fosse à falência. Então não precisa ficar com pena aí não, porque quando um bilionário tá se ferrando, sempre tem outro bilionário para poder ajudar, beleza? Acontece que esse resgate só gerou mais revolta na galera da internet, porque eles viram o poder que os caras tinham de tentar reverter a situação, porém isso só jogou mais combustível na fogueira. Gabe Plotkin, em particular, se tornou um dos principais vilões da história, já que pro mercado ele tinha virado um fracasso e pros usuários do Reddit ele era só uma piada.
lenda. Mas acontece que existem outros nomes ainda mais odiados no meio disso tudo. Uma coisa que você deve estar se perguntando, como que a galera que era mais inexperiente comprava as ações e vendia também, que eram de indicação do HorenKit. A maioria dos pequenos investidores utilizavam plataformas de corretagem que eram de graça, como por exemplo a Robinhood. Essa corretora em específico era bem mais popular entre os jovens porque se vendia como uma startup descolada e fácil de usar. A Robinhood foi formada por Vlad Tenev e Baiju Bhatt, dois empreendedores do Vale do Silício que eram bem ao estilo Mark Zuckerberg. A ideia por trás do Robinhood era bem simples. Era uma plataforma acessível para que pessoas comuns que não fossem expert no assunto conseguissem usar e ganhar dinheiro sem ser de fato um especialista. E parece que era exatamente isso que eles estavam entregando até janeiro de 2021. Vlad e Baiju viraram os vilões da história. No dia 28 de janeiro, a Robinhood simplesmente limitou a compra de ações e qualquer um que entrasse na plataforma era impedido de fazer qualquer compra. Isso era uma injustiça absurda, além de facilmente ser considerado crime, porque é uma plataforma de compra e venda impedindo os usuários de operar. Se as autoridades descobrissem que eles estavam recebendo dinheiro de alguma empresa envolvida para fazer isso, a coisa ia ficar feia. E adivinha? Era exatamente isso que estava acontecendo. Rapidamente a imprensa descobriu que a Robinhood tinha fortes ligações com a Citadel, que foi um dos fundos que salvou o Melvin Capital da falência, e isso configurava a manipulação de mercado. Diante da pressão, Vlad foi à mídia para tentar explicar a situação, mas só piorou as coisas dizendo que eles não tiveram muitas escolhas e que a decisão era algo muito maior do que eles. As críticas chegaram ao Congresso dos Estados Unidos e em fevereiro de 21, tanto Vlad quanto Gabe foram convocados a prestar depoimentos diante de uma comissão para explicar o que estava acontecendo. Como as ações da GameStop não podiam mais ser compradas pela Robinhood, muitos usuários simplesmente decidiram vendê-las com um lucro aí de mais ou menos 4.000%. A ideia coletiva ali é que depois de todo aquele caos, aquele seria o momento em que as ações poderiam começar sim a cair, então o pessoal tava pensando em tirar, mas para surpresa de todos, quando Kate abriu a próxima live, ele disse que ia continuar segurando o valor lá e não ia vender nada. Agora pensa na mente fria do maluco que tinha só investido $50 mil ali e já poderia ter saído com $2 milhões no bolso. Mente fria pra caramba. Aliás, ele tinha tanta confiança de que as ações iam continuar subindo que ele comprou ainda mais, dobrando sua aposta inicial e deixando todo mundo chocado. O Reddit ficou praticamente tomado por essa discussão, chegando até em outros lugares da internet e também em algumas figuras que apoiaram, como um cara aí que talvez vocês conheçam, o tal de Elon Musk. A principal suspeita é que ele tinha alguma informação privilegiada para conseguir fazer tudo o que fez. Basicamente, o cara estava sendo acusado por ter previsto tudo certo. O depoimento de Cage acabou se tornando um momento lendário, já que ele foi lá sozinho, na cara dura e na coragem, e negou ter cometido qualquer irregularidade. Ele afirmou que as compras das ações da GameStop foram baseadas em uma análise legítima, e passou horas apresentando passo a passo de como chegou nesse resultado. Kate concluiu com um bordão que ele sempre usava nas lives, que era: quanto a mim, eu gosto das ações. As for me, I like the stock. E esse momento se tornou icônico, gerando na época quase que uma comemoração de Copa no Mundo pra galera do Reddit. Ao longo do dia chegou finalmente o momento em que as pessoas mais esperavam, que era pra saber quem seriam os inocentes e quem seriam os culpados dessa história toda, e as decisões foram as seguintes. Kate foi considerada inocente de qualquer irregularidade e a compra coletiva de ações no fórum do Reddit também foi considerada legal, apesar de alguns fundos de investimento terem pedido para que todos os usuários fossem multados. A Robinhood foi multada em $1 milhão pelo bloqueio das compras e teve sua reputação destruída, enquanto teve que pagar diversas outras taxas, e o próprio Vlad foi acusado de conspiração por muitos especialistas, mas ele terminou não sendo acusado judicialmente no caso. Gabe Plotkin também não foi acusado, mas perdeu metade do seu valor em patrimônio e precisou fechar a Melvin Capital por não aguentar a pressão dos investidores e da mídia, e desde então ele não tem feito mais nenhuma aparição. Quanto à GameStop, depois de alguns anos a ação voltou a se estabilizar, ela vale ali aproximadamente $22, o que não é muito, mas já é o dobro de quanto ela valia quando tudo isso começou. Quem vendeu as ações no auge chegou a pegar o número inacreditável de $483 por ação. Esse preço transformou simplesmente os $50 mil de Kate em $2,3 milhões, e aquele grupinho que investiu 5 mil lá no início terminou com a bagatela de $230 mil no bolso. Aí, nada mal, né? O Kate, que era até então o pai de todos nesse assunto, resolveu simplesmente sumir da internet e hoje raramente dá as caras. A última vez em que ele apareceu foi em julho
junho desse ano, quando fez uma live surpresa no seu canal que já tá lá há 3 anos sem postar vídeo. Ele respondeu algumas perguntas, falou um pouco sobre sua vida e disse que agora vive longe das redes sociais e que está feliz assim. E de um jeito ou de outro, o fato é que Kate provou que mesmo que o sistema não possa ser destruído, ele pode ser derrotado por um grupo de nerdolas, nem que seja uma única vez. E mudando de assunto, caso você esteja perdido aí na treta do momento do rapper Diddy, dá uma conferida no meu último vídeo clicando aí na tela, que eu fiz um resumão pra inteirar vocês no caso e diferenciar aí o que é real e o que é teoria. Deixa o like aí pra poder ajudar no meu trabalho, faz muita diferença pra mim, e é isso aí, um abraço e tchau!